palavra, tem que andar junto. E ele começa a orar, 3 dias orando, e também do outro lado tinha um outro homem orando. Quem é o nome dele? Ananias. O senhor parece Ananias e Ananias? Vai à rua chamada direita, na casa de Simão, e lá você vai encontrar um homem, e esse homem está orando. Ele está orando. Vai lá na casa dele e falou: Senhor, vou agora. É crente, é judeu, da tribo de Benjamim. Vou agora, Senhor, me dá um endereço aí que eu estou. Rua chamada direita, está na casa de Simão. Estou indo agora. Qual é o nome dele, Senhor? Saulo de Tarso. O senhor está de brincadeira. Não, pega aí. O senhor não está falando sério, não. Você está indo para a cova do leão. Pega aí. Saulo de quê? Saulo de Tarso. O que matou Estevão? Senhor, esse homem é periculoso. Esse homem aí é alta periculosidade. Aí tinha que estar na ilha de Patmos. Ele isolado lá na ilha de Patmos. Esse camarada aí tem que pegar 200 anos de cadeia, prisão perpétua, forca, cruz. O senhor não conhece esse homem, não. Esse homem aí é perigoso. Eu não estou mandando. Para você ele é tudo isso, Ananias. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Eu escolhi ele para ser apóstolo dos gentios. E vai, porque eu mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do evangelho. E Ananias chega lá na casa de Saulo, bate lá, né, na casa de Simão. Tem um Saulo aí? Tem. Quero falar com ele. Você até pode estar armado, não. Mudou, tá bonzinho, não vai me prender, não. Pode entrar. E quando ele chega lá, ele diz: a paz do Senhor, irmão Paulo. Paz do Senhor, irmão Saulo. Aquele que queria matar Ananias, não queria? Foi lá para matar Ananias também. Ele diz: a paz do Senhor. O perseguidor agora passaria a ser perseguido. Aquele que, lá eu te mostrarei o que deve se padecer. Então, irmãos, a nossa vida vai crescendo por etapa. Cada aula é uma nova etapa, um novo aprendizado. Cada aula que você aprende aqui é algo novo que Deus vai fazendo, né? Vai mudando para você. E a Bíblia diz que, olha que interessante, que alguém ajudou Paulo a levantar. Sabe o que me chama a atenção? Tinha mais gente, não tinha? Mas só Paulo teve a revelação. Não é para todos. Paulo teve a revelação. As pessoas que ajudaram Paulo a levantar não viram o que Paulo viu. Não viram o que ele viu. Mas quanto mais tempo você ficar prostrado, mais você vai ver a glória de Deus. Quem caiu foi Paulo. Mas quem no chão viu a glória de Deus foi Paulo também, né? De joelhos é melhor, irmãos. De joelho é melhor. É de joelhos que nós vamos receber o nosso chamado, tá? O diabo, ele luta. E guarda uma coisa, viu? O diabo, ele te levanta para derrubar. Mas Jesus te derruba para levantar. Toda vez que você cair, é Deus querendo te levantar para algo melhor e maior. Pode ter certeza disso. Quando nós pensamos que é o fim, na verdade é o começo de uma nova história que Deus tem para nós. Quando Daniel estava lá na cova, pensou que era o fim, era o começo. Quando José estava na cadeia, parecia o fim, era o começo. Quando Israel estava no deserto, estava diante do Mar Vermelho, parecia o fim, era o começo de uma nova história. Então, quando a gente pensa que é o fim, na verdade Deus está escrevendo um novo começo, tá? No capítulo 9, Deus levanta ele, né? Ele entra na cidade auxiliado, fica 3 dias cegos. Ananias vai lá, e ali ele tem uma intimidade com Deus, e mostra para ele o quanto ele vai padecer, e ele cego tem uma visão, viu Ananias, né? Estando cego, ele pôde ver mais do que quando ele estava enxergando. Ver mais. Paulo disse assim: agora que você voltou a enxergar? Voltou. Agora eu vou te mostrar o que você deve. Porque cego você viu a minha glória. Agora enxergando eu vou te mostrar o quanto você vai padecer por causa do evangelho. Por isso que eu te devolvi a visão. Quando Paulo pensava que está tudo bem, ele falou: agora você vai ver o quanto você vai padecer. Sabe, irmãos, aí está que nem Jeremias, quando Jeremias disse: me iludiste, Senhor, iludido fiquei. Tu me iludiste, Senhor, e
Iludido fiquei. Né? Não foi assim que Jeremias falou? Tu me enganaste, Senhor. E enganado eu fiquei. Mas sabe o que Deus estava falando para Jeremias? Jeremias, como você vai competir com homens? Né? Como você vai conseguir competir com homens se você não consegue lutar nem com cavalos? Não é isso? Então, por que você está reclamando das coisas pequenas se eu quero fazer você alcançar coisas maiores? Não estou te iludindo, eu estou te preparando. Quando você passa uma luta, não é Deus te iludindo, irmãos, é Deus te preparando. Você já viu aquele momento que você parece, agora Deus vai me dar, você sai contando para todo mundo que Deus vai te dar, acontece tudo ao contrário. Aí você fala, me iludiste, Senhor. Me iludindo, porque não, Deus estava te preparando para algo melhor e algo maior do que você pensa e do que você quer. Amém? Jesus não está te enganando não, Ele está preparando você, você tem uma chamada de Deus, você vai sofrer mais que os outros, se você tem chamado, você vai chorar mais que os outros, você vai ser humilhado mais que os outros, você vai ser mais perseguido do que os outros, mas você vai ser sempre mais do que vencedor, e Deus vai cumprir a chamada na sua vida, pode ter certeza, tá bom? Amém? Estou ensinando, se deixar eu começo a pregar, tá? Vamos lá. Pregação hoje. Hoje é pregação. Bom, e por que Jesus usou Ananias? Por que fez que os homens levantassem ele? Por que ele mandou Ananias ir lá? Porque isso é para mostrar que nós dependemos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Você aprendeu a ler? Alguém te ensinou, não ensinou? Aprendeu? Quem sabe dirigir carro aqui? Alguém ensinou, não ensinou? Ensinou? Hã? Mais ou menos, né? Mas alguém ensinou mais ou menos. Alguém ensinou. Até o celular, você sempre pergunta, como é que eu faço para entrar aqui, assim, não é? Alguém ensinou, sei lá, alguém te deu uma dica. Então, a gente aprende sempre, como entenderei se ninguém me explica, foi o que disse, não foi? Como entenderei? Olha, depois eu aqui tem horário aí, vocês me avisam que o secretário hoje, o Marcos, não pôde vir, teve um compromisso. Quando for 15 para as 9, tá aí a campanha? 15 para as 9, né? Você me avisa aí, tá bom? Falta quanto aí? Falta 15. Falta 15? Tá. Bom, vamos lá. 8 e 10 aí. 8 e 10? Você não parou. 8 e 10. Então dá tempo da gente. Bom, vamos entrar na carta aos Romanos. É a maior epístola, né? Você sabe o que quer dizer a palavra epístola, né? Quer dizer epístola? Carta. Vem de que língua? Epístola? Agora eu peguei você, né? Epístola vem do latim. Latim vem a palavra epístola, que quer dizer carta, tá? Quer dizer carta. Bom, nós sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias, alguns podem acrescentar a quarta aqui, uma pequena quarta viagem. Durante a sua vida realizou 3 incursões missionárias, a quais fundou diversas igrejas, já estudamos isso em outra aula. Um homem culto, instruído em 3 idiomas, alguns dizem até mais, né? O siríaco você pode colocar aqui, e o aramaico e grego, hebraico, aramaico, siríaco e latim também, tá? Fala latim. Formado aos pés do sumo sacerdote, né? Gamaliel, proporcionando-lhe um vasto conhecimento do Antigo Testamento e também conhecimento filosófico. Apóstolo Paulo, seu conhecimento do Antigo Testamento, seu conhecimento filosófico, vamos passar para frente, seu conhecimento doutrinário, ele, nas suas cartas falou da doutrina de Deus, de Cristo e da salvação. Aos Romanos, as cartas de Paulo, as suas cartas não foram escritas pelas mãos dele, tá? Foram escritas pelas mãos de outros. Aos Romanos foi uma pessoa que ajudou Paulo a escrever. No começo da sua carta ele vai dizer o nome dessa pessoa. Quem é? Chamava-se Tércio. E tem outros que ajudaram Paulo. A única carta que acreditam que foi Paulo que escreveu é a carta que nós vamos estudar hoje também, que é a carta aos Gálatas. Essa acreditam, e tem um porquê que acreditam, eu vou dizer daqui a pouco. Porque acreditam que essa é a única carta que ele possa ter escrito com o seu próprio punho. E por que Paulo não escrevia com sua mão a carta? Ele tinha letra, a caligrafia dele era ruim? Não. Um dos motivos é que acreditavam que Paulo tinha um problema nas vistas, e nós vamos falar isso daqui a pouco também, segura aí, e já a gente fala. Mas, na carta aos Romanos, tá? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos,
Qual que é a base dessa carta? O fundamento da justificação pela fé. Para entendermos a carta aos Romanos, nós temos que começar pela porta de trás da carta, pela porta dos fundos, para poder entender melhor essa carta. Vamos lá, na porta dos fundos. Qual é o último capítulo de Romanos? Vai lá no último capítulo. Abre aí. Capítulo de número 16. Vamos pegar o versículo 3 aí. Paulo, a primeira lição que nós podemos aprender aqui, que Paulo fala sobre seus companheiros. Paulo cita 18 homens nesse último capítulo e 11 mulheres. Tá? Por que ele faz questão de citar 18 homens e 11 mulheres? Por que ele faz questão de citar isso? 18 homens, e uns nomes, inclusive, muito bons para você colocar nos filhos. Quem está precisando escolher um nome para o filho, nomes excelentes, não tem nome melhor. Olha aí o versículo 4. Né? Vai dizendo aí o nome deles. Vamos lá, ó. Priscila e Áquila, meus cooperadores, a quais a minha expulsaram da cabeça tal. Aí vem no versículo 5, saudade também que estão na casa de Epeneto, certo? Epeneto, depois aí diz aí, saudai, no versículo 7, Andrônico e Júnia. Depois vai dizendo aí mais para baixo, aí mais o nome aí, no versículo 8, Ampliato, amado no Senhor. No 9, ele saúda Urbano e Estaques. Aí no versículo de número 10, ele saúda Aristróbulo. No 11 ele saúda Herodião, Narciso. E no 12, eu acho que devia ser gêmea, quem sabe, Trifene e Trifosa. Pode ser gêmea, né? Trifene não é nome bonito, se nascer gêmea é Trifene e Trifosa, não é bonito? Pô, é bonito, né? Aí ele manda saudar Pérside, a Rufo, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, e a Filólogo, Júlia, Neu, Olimpas, e aí vai um monte deles aí, tá bom? Mas por que ele cita? Sabe o que eu chamo a atenção? Que a primeira coisa que eu aprendi é que Paulo, ele honrava os seus companheiros. Você sabia que Paulo não fundou a igreja de Roma? Ele não fundou a igreja de Roma, não foi ele que fundou. E o sonho dele era conhecer a igreja de Roma. Era o sonho de Paulo, mas ele não fundou a igreja de Roma. E como ele conhecia todos esses nomes? Porque durante o império de Júlio, o que esse imperador Júlio fez? Os crentes, houve uma diáspora, eles se espalharam. A Priscila e Áquila, por exemplo, esse casal de Priscila e Áquila, eles foram para Corinto, e eles encontram Paulo em Corinto. Lembra, ele ficou na casa de Áquila, quando Áquila estava esperando, Paulo estava esperando Timóteo trazer oferta para ele entregar para os judeus. Ele estava na casa de Áquila e Priscila. Eles eram de Roma, eles eram romanos, e do Império Romano, e estavam agora em Corinto. E Paulo se hospeda na casa de Priscila e Áquila, esperando a oferta que Timóteo ia trazer para ele levar para os judeus. E o interessante é que quando ele vai levar a oferta, ele leva companheiros com ele, para saber que aquela oferta ia ser entregue. Certo? E quando ele ia chegar lá, ele já sabia que ia ter resistência, tinha gente que não ia aceitar que ele levasse aquela oferta, olha, porque vinha da mão de gentios. Olha a situação. Tá? Então, foi ali que ele foi conhecendo essas pessoas. E quando eles voltaram para Roma, ele saudar fulano, saudar esse canto, saudar Beltrano. Então Paulo, a primeira coisa que a gente entende aqui, irmãos, é que ele honrava os seus companheiros, tá? Ele honrava. Em Roma, aqui em Roma, tinha 5 congregações. E as congregações naquele tempo não eram igrejas. Não existia o conceito de igrejas ainda. Como eram as igrejas naquele tempo? Vocês sabem muito bem. Como era? Era feito aonde o culto? Nas casas. Nas casas. Tá? Nas casas. Era templos, casas. Saudai a igreja que está na casa de fulano. Não existia ainda o conceito. Quando que começou a surgir o conceito de igreja? De templo?
Foi na época do terceiro século, na época de Constantino. Constantino era o imperador, né? E ele tinha aclamado para si o título de Senhor, de Deus. Constantino, ele titulou-se Deus. Só que Constantino foi se convertendo ao Senhor. E a sua mãe Helena, ela era simpatizante dos cristãos. Foi aí então que Constantino começou a construir os primeiros templos e uniu a igreja à religião. Certo? Estado e igreja, Estado e religião se fundiu uma coisa só. E começou a surgir os templos. Constantino construiu então os templos, e ali foi nascendo o conceito de igreja, e aonde que a igreja começou a ter força política. Que não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Foi bom ou foi ruim? O que vocês acham? Porque aí a igreja começou a ter poder. Aí ela mandou matar John Hus, mandou matar, né? E tantos outros, né? Savonarola, queimado, né? Centenas e milhares, né? A Inquisição queimou Bíblias, até Bíblias. Veio, trouxe as indulgências. O dente de Pedro, ó, se você pegar esse dente aqui, é o dente de Pedro. Se você quer ir para o céu, você tem que... Isso aqui é o santo sudário. Você tem que... Esse manto aqui, isso aqui é a água, isso aqui é um pedacinho da cruz. Se você comprar esse pedacinho da cruz aqui, vamos pegar no dia de hoje aí. Sim ou não? Por esse pedacinho da cruz, por 10 salários mínimos, você não vai para o purgatório, você vai para o céu direto. Tinha Universal naquela época. Algo ungido. Então as indulgências eram algo muito forte, né? Mas esses cristãos aí seriam da Igreja Católica? Também, é muito mesclado. Começou Né? aí ou não a Igreja Católica? Para eles, a Igreja Católica diz que começou através de Pedro, né? A Igreja Católica sempre atrapalhou o Evangelho. Olha só, se a Igreja Católica começou através de Pedro, é bom lembrar isso. Dizem que Pedro foi o primeiro Papa, né? Um título que a Bíblia nunca citou, né? Inventaram, eles inventaram que Pedro foi o primeiro Papa. Temos dois problemas grandes aí. Quais são esses dois problemas? Eles diziam que o líder da igreja de Roma, aos romanos, dessa igreja aqui, era Pedro. Bom, primeiro a gente entende que tinha 5 igrejas aí, ó. Vai aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Primeira igreja, a igreja, o versículo 10 fala de uma igreja, a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila, era a primeira igreja. Versículo 11 fala da outra igreja, a igreja que estava onde? Na casa de Herodião, certo? A terceira igreja está no versículo 14, saudai Hermes, tal, meus irmãos, na igreja que estava, saudai Ansícrito. Tá? E fala que a igreja estava na casa deles. Bom, no versículo 15 fala da outra igreja. Onde estava essa igreja? Saudai a Filómeno, a Ireneu, tal, todos os santos que lá estão na sua casa, 5 congregações. E a igreja católica fala que Pedro era o pastor, era o papa dessas igrejas. Primeiro ponto, vamos ao primeiro problema. Para a igreja católica, o papa não pode casar. E Paulo tinha? Pedro, né? Pedro. Ah, tá. Pedro. Opa, doutor, me ajuda, doutor. Pedro tinha? Tem gente que fala até que Pedro negou Jesus porque curou a sogra dele, né? Isso é brincadeira. Mas como que o homem podia ser papa se ele tinha sogra? Outro problema. Se Pedro, porque a igreja católica afirma, irmãos, que o pastor da igreja, da igreja de Roma, que ele foi o primeiro papa e ele era o pastor dessa igreja de Roma, que é a carta aos romanos. Agora veja bem, Paulo começa a carta dele e não cita o nome de Pedro. Que seria o cabeça, né? E ele cita 18 homens, 11 mulheres e não cita Pedro. Tem coisa errada aí.
Eu não tenho. Como que você vai escrever uma carta lá para a igreja Rio Grande do Sul, pastor Eurico, cita o nome de todo mundo e não cita o nome do pastor Eurico? Não faz sentido. Começou errado. Não tem como, não faz, nem no começo da carta, ele cita o nome do Pedro, dizendo, ó, manda a carta lá, não manda para o pastor da igreja, para o líder da igreja, não cita o nome da igreja, porque Pedro não era o pastor dessa igreja. Pedro foi pastor da igreja de Éfeso, nós estudamos aqui, ele dirigiu a igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Ele era pastor, que Éfeso era a capital, né? Éfeso era a igreja maior das igrejas da Ásia Menor, e ele foi pastor de Éfeso. Mas nunca Pedro foi pastor em Roma. Então como que ele pode ter sido pastor? Foi entronizado por Jesus, né? Foi. Jesus disse, tu és Petro, se as pedras sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Não é? Quer dizer, E aí, na verdade, o que Jesus estava dizendo era, tu és Petros, pedra pequena, e eu sou Petra, pedra grande. E sobre esta Petra, no original está sobre esta Petra, não está sobre Petros. Então, Petra, no original grego está sobre esta Petra, sobre mim, que pedra grande, edificaria. E ele deixa bem claro que tu és Petros, e sobre esta Petra, pedra grande, edificarei a minha igreja. Então não podia ser sobre Pedro, não tinha como ser sobre Pedro, né? Não tem nada a ver. Já pensou, irmão, se a igreja tivesse edificada sobre Pedro hoje? A gente estava lascado. Entendeu? Pedro negou Jesus, mas peraí, pastor, mas depois Pedro se converteu, depois, olha, peraí, você vai ver lá na frente, nós vamos estudar daqui a pouquinho, Paulo fazendo o quê com Pedro? Não, o Gálatas nós vamos estudar isso. Paulo repreende a Pedro na cara dura, lembra como foi? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele Tá? corta a orelha de Malco, né? Eles guardavam espaço. Você acha que ele queria cortar a orelha? Jesus, né? Você acha que ele queria cortar? É porque ele era ruim de miga, rapaz. Ele queria cortar o camarada no meio, não queria cortar a orelha. Ele queria cortar, ele é ruim de miga mesmo. Isso mostra que ele carregava a espada escondido, né? Carregava escondido. E a Bíblia fala que quem viver pela espada morrerá. Jesus nunca foi a favor disso, né? Bom, então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Paulo sempre honrava os seus companheiros. Como é bom aquele que sabe honrar os seus companheiros, tá? Segunda coisa que nós aprendemos é que tinha 5 congregações ali em Roma, nós falamos aqui. E outra coisa, eram os problemas que tinha na igreja em Roma. Tinha problema na igreja em Roma, irmãos? Vamos ver aqui, nesse capítulo 16 vai falar. Mas começa no 14, quem pode ler o 14? Capítulo 14, versículo 1, está apresentando um dos muitos problemas, tinha muito problema. Eu acho que no capítulo 6 também. Mas vamos só pegar o 14 aí, sempre para apresentar os problemas aqui da igreja. Vê o capítulo 14, versículo 1. Oi? Falando da espada de Pedro, né, que cortou a orelha. Quando ele levantou a espada, com certeza o soldado tirou a cabeça, porque ele foi dando a cabeça. Não é? Porque o Eu imagino. a espada que você faz, ele saiu. Mas ela já estava descendo, pegou na orelha. Será que ele queria mesmo cortar? Tinha que ser muito bom de mira para acertar a orelha do camarada. A hora que a espada está em mira, o que você faz? A primeira coisa, isso aí fora. Desviar. A orelha que era... Naquela época as mulheres não eram, tipo assim, ouvidas, né? Muito ouvidas. Ele citou 11 mulheres. Eu tenho porque naquela época hoje a gente ainda consegue falar irmão tal, mas naquela época os homens eram honrados. Bom, primeiro assim, a cultura judaica, a mulher já era diminuída, né? Isso foi acentuado no ministério de Paulo. Mas para um judeu, a mulher não podia nem conversar em público. A mulher não podia falar na sinagoga, ela não podia tomar a palavra e falar, ela não podia ter autoridade. Mas se você olhar aqui, você notou que Paulo fala primeiro o nome de Priscila, depois de Áquila. Você sabia que para o judeu isso tem muita importância? Como você apresenta os nomes, por que Pedro, você vai observar quando cita os nomes dos apóstolos, quem é o primeiro da lista que aparece? Pedro. Toda a lista que foi feita dos apóstolos, Pedro aparece primeiro. Porque o líder, ele era sempre o primeiro. Pedro era o líder da igreja. E quem era o último? Quem sempre aparece por último na lista?
Judas. Ainda com o adjetivo de traidor. Judas, aquele que o traiu. Tem que estar assim, Judas, aquele que o traiu. Então, a hierarquia, era algo, a genealogia, e a hierarquia tem muita importância. Pode ver que ele cita o nome de Áquila primeiro do que de Priscila do que de Áquila. E a Priscila, não está aí, ó, versículo 3, capítulo 17, versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, né? Meus cooperadores em Cristo. Porque Priscila tinha muito mais expressão do que Áquila. Já me falaram que Priscila era homem. Priscila era homem? É. Ah, Eu desculpa. eu já ouvi. Te venderam informação errada. Eu sei que esse Áquila aí é O Áquila era homem. O Áquila. Priscila não. Tá? Aquele filme do João 3, né? Hã? O 3, Priscila, ele está lá no deserto. E a outra. Não. Acho que foi de lá que tiraram isso aí, né, doutor? Eu acho. Ó, tanto é que as mulheres tinham também importância no ministério de Jesus. Isso aí, os judeus também ficaram revoltados, porque elas tinham lugar. Né? Tinham lugar, né? Há muitos paradigmas que Paulo veio quebrando. Uma delas nós vamos ver daqui a pouco, tá? Inclusive que foi obrigado Paulo a repreender Pedro. Era o judaísmo, né? O judaísmo que existia, infelizmente, tá? Bom, mas aqui, para quem achou 14:1 aí? E havia também, abre Romanos, quem pode abrir Romanos 10? O conflito das raças, Romanos 10, 12 e 13. Havia um conflito das raças e havia um conflito interno. E havia um conflito entre os fortes e fracos. Quem achou Romanos 10, 12 e 13? Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje, o que as pessoas mais têm é conflito de raças, irmãos. Tem ou não tem? Ah, eu sou tradicional, eu sou pentecostal. É um conflito. Ah, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Ah, a minha come carne, a minha não come carne. A minha guarda o sábado, a minha não guarda o sábado. A minha é isso, a minha... Falando em guardar o sábado, olha aí, ó. Vê aí Romanos 14:1. Quem pode ler? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ó, esse é o que? Fraco na fé, certo? O que o fraco fazia? Fraco na fé. Ó, vai. Continua lendo aí. Continua. Isso. Um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Ó, o forte fala que pode comer de tudo. E o fraco fala que pode comer apenas vegetais. Está na Bíblia, não tá? Exagerei? Então, acho que não pode vegetal. É fraquinho. Quem gosta de vegetal é fraquinho. Que acha que pode só comer. Tá? Não, lê de novo, Ursula, porque senão vão falar que eu estou inventando. Vai. Um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, os fortes é o que come carne de porco, come arroz, feijoada, são os fortes. Costela, bacon, aos fortes. Isso aqui come legumes. Mas continua lendo. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou. Aceitou assim. Ah, mãe, eu só como a mesma, Magão. Pega a carne de porco, leva lá na minha casa e deixa que eu despecho ela. Eu falei aqui, um dia um irmão que é de uma igreja, que eu não vou dizer que igreja é essa, certo? Mas ela é uma igreja de um grande advento, né? E essa igreja do advento, que muito voltada para o sétimo dia, ela diz o que para mim? Olha, pastor, quando Paulo disse comer de tudo que há no açougue, ele falou comer de tudo porque ele sabia que no açougue do judeu não tinha carne de porco. Eu falei, legal. Só que Paulo escreveu isso para os romanos.
E no açougue dos romanos, o que mais tem é carne de porco. Então, se Paulo falou para os romanos comer de tudo que há no açougue, ele estava justamente dizendo: tem carne de porco aí? Come, meu irmão. Come. E se não quiser comer, traz que eu como. Paulo estava dizendo assim. Mas se tem um irmão que não come, respeita ele, fala: não come. Um dia chega tem um irmão que fala assim para mim: ó, não tomo café, misericórdia. Eu já entendi. E aí eu falei: amém, legal, irmão. Eu já pego um copinho e falo: vou tomar para você. Vai, pastor? Agora não pode fazer que nem um irmão fazia lá aquele. 8h30. 8h30, então. 8h30? 8h30. Então vamos parar. Aí, terminando aqui, não pode fazer só, não pode ser hipócrita, né? Tinha um irmão que morava lá em Santa Rita, ele era dessa igreja aí, era dos mormons, na verdade. Também não tomam café. Não tomam café, só tomavam cevada. E ia lá em casa para tomar café. Não, pastor, não posso ter lá, porque se eu estiver lá, tomava quase 1 litro de café lá em casa. Ele falou assim: pastor, você quer que eu traga um pouco de cevada para você? Eu falei: misericórdia, rapaz, sou crente ainda. Pelo amor de Deus, uma cevada, rapaz, eu estou doido na cabeça agora de tomar cevada. Então, mas o problema é o farisaísmo, né? Lembra do fariseu? Você por caiado, por fora bonito. Então, a gente não pode ter uma atitude de fariseu, tá bom? Então havia esse conflito interno, se colocavam divisões. E agora vê o capítulo 16, versículo 17, para a gente encerrar aqui no café. Conflito interno, capítulo 16, versículo 17. Lê, Chico. Faz tempo que a Chico não lê, viu? Romanos? Isso, 16, versículo 17. Ele diz: rogo. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Olha, então tinha dentro da igreja dos romanos aqueles que faziam o quê? Divisões por causa do quê? Do ensino. Estava ensinando, estava dando comida ruim. Será que tem isso hoje, no dia de hoje? Hã? E na internet, tem? Fez aí? Camarada, eu já vi uns camaradas ensinando cada doideira. Eu falei: rapaz do céu, se essa igreja fosse maior, estava no livro de Santa Heresia faz tempo já. Pô, como é que você fala tanta besteira, irmão, tanta abobrinha num ensino só? Num ensino só. Então, o problema não é os de fora, né? Então eles são problemas, mas e os de dentro? Estão lá dentro, ensinando errado. E por que ensina errado? Porque aprenderam errado. A gente só ensina errado quando aprende errado, né? Ou interpreta, dá uma loucura na cabeça dele ali. Eu acho que tem uns que eu acho que deve ter fumado uma maconha antes de falar o que ele falou. Não é possível, ele viajou e... Né? E nem a história do rapaz que eu falei que viu a flecha. Falou: Davi, quando lançou a flecha não foi rápido não, irmão. Ela foi devagarinho assim, ó. Davi viu a flecha passando assim devagarinho na frente dele. E viu ela. Rapaz, esse camarada fumou 2 maconhas, 2 carreiras de cocaína e puxou 3 pedras. Não é possível, velho. De onde o camarada tinha um negócio desse? E falava sério, não, é porque... E falava: olha pra mim assim: foi rápido não. Assim, ó, aqui, pastor. E fala: olha pra mim, aqui, pastor. Ela passou assim, ó, devagarinho, assim, ó. O cara viajou legal. Teve um que colocou o Salmo 46 numa nave espacial, meu irmão. Foi nada, só faltou o ZT, faltou o nome do ET, que a nave espacial estava subindo e foi falando, o Salmo 46 falando na nave espacial. Só faltou com um ET lá dentro da nave espacial. Então, e aqui, um dos problemas que já tinha naquela época, que tem nos dias de hoje, os que ensinavam mentira, que causavam do problema, não era só ensinar, ele causava divisão. Falava: o pastor está ensinando errado, o certo é assim. Né? Por isso a importância de ensinar a igreja o certo, escola dominical, culto de ensino, uma boa pregação da palavra de Deus, né? Dá-lhe 25 minutos, pelo menos 30 minutos para a palavra, e ser bem explanado, não deixar qualquer um, né? Porque tem uns que, vamos ser sinceros, ó, para ser sincero, quando eu era pastor, eu queria que a igreja tivesse um sumidor, um buraco que se apertava o botão, o cara desaparecia, né? Se pudesse apertar o botão, ele...
desaparecer, irmão, porque, ó, eu vou te contar, de onde aprendeu a falar tanta abobrinha assim, tanta asneira. O povo ia ficar desesperado, porque senão ia estar arrebatado. Tá? Tem um sumidor, É. o pessoal ia estar arrebatado. E deixasse que foi lá, foi atrás lá, deixasse que desapareceu, melhor ainda. Já sumiu, irmão, nunca mais vai voltar. Não, tem uns que um dia um camarada foi pegar e falou assim, ó, terminando uma coisa, ele falou assim, foi falar sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E primeiro era um cavalo preto. Não, não quer dizer preto não, era um amarelo. Não era amarelo, perdão, era o cavalo branco. Perdão, não era o cavalo branco. Primeiro era o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho era a fome. Não era a fome não, o cavalo vermelho era a morte. Morte, não era a morte, mas o cavalo. Aí no fim da história ele colocou o cavalo azul no meio. A hora que ele colocou o cavalo azul, aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei vermelho por ele, irmão. Eu fiquei vermelho, eu falei, meu Deus. Não, lá em São Paulo, eu falei isso, lá em São Paulo o camarada falou assim, ó, já contei isso aqui. E Adão e Eva cozeu folhas de figueira. Ele falou, então irmãos, eu imagino o Adão pegando aquele caldeirão grandão assim, ó, e cozinhando aquelas folhas de figueira naquele caldeirão. Aí o outro falou assim, estava lá Paula, sua esposa Silas, na cadeia. Vamos a ler nossa Bíblia no livro de Êxodo. Quando o camarada fala Êxodo, se ele falar Êxodo, você vai acreditar no resto que ele vai falar depois? Você consegue ouvir o resto depois? Irmão, você só vai olhar para a cara dele, você só vai enxergar o Êxodo, mano. Não entende? Aí falar, será que ele é um rabino? Aí ele fala, o outro falou, vamos abrir em Deuteronômio. Deuteronômio. É mais difícil falar Deuteronômio do que Deuteronômio. Que nem lá no livro de Zaqueu, capítulo 1, está escrito isso, não está? E tem que tomar cuidado com a forma de aplicação também, né? Lá em Bauru, o irmão colocou assim, fez uma colocação, do cabo da nau, né? O Danal, irmãos, o Danal era crente, irmão. Não, mas lá em Bauru, foi verdade, irmão, não é brincadeira isso, não é brincadeira. Ele falou, irmão, ele é, sabe aquele nordestino, né? Então tem aquele costume, né? O nordestino falou assim, olha, Sansão pegou as raposas. Da terrinha. Pegou as raposas, amarrou rabo com rabo. E meteu fogo no rabo das raposas. Aí ele foi fazer a aplicação do texto, meu irmão. Fez a aplicação, ele falou, aí na aplicação do texto ele fala, Deus vai meter fogo no seu rabo hoje. Você tem que até que cortar um negócio desse, não posso nem deixar no filme. Vamos tomar café, vai chegar.